Bem, então, rapidinho, Rio+20, a Conferência Oficial das Nações Unidas, ela vai discutir apenas dois temas. Primeiro, economia verde, segundo, governança. O tema de economia verde, penso que pode haver um certo avanço, mas apenas em termos de princípios gerais, e o tema de governança está extremamente mal parado. Na questão de economia verde, eu acho que o termo não é bom, eu sou verde, mas não gosto do termo, preferiria economia sustentável, mas acho que isso está dando ensejo a uma discussão que eu considero absolutamente ridícula. O que a gente tem que ver é exatamente quais são os pontos que a gente quer afirmar. Então, muito resumidamente, primeiro temos que contestar o PIB como alfa e ômega do desenvolvimento econômico. O PIB é um indicador perverso. Então, de fato, tem que se definir como princípio que vamos caminhar para um novo tipo de indicador que assimile questões de natureza ambiental e social. A Comissão Stiglitz, que é o Prêmio Nobel da Economia, fez um estudo aprofundadíssimo, até um pouco prolixo, sobre o tema. Ali existem certos elementos a serem extraídos, mas aí o +20 tem que definir como princípio a contestação do PIB. Não criar um penduricalho local que coexista com o PIB, mas a mudança do indicador central daquilo que vem a ser desenvolvimento. Segunda questão, temos que atribuir valor econômico aos serviços prestados pelos ecossistemas. Os ecossistemas, eles prestam serviços absolutamente fundamentais à sobrevivência da espécie humana e do planeta e não tem preço, ao contrário de qualquer mercadoria vil. Outra coisa, tem que haver uma recomendação aos países membros da Organização das Nações Unidas. Lembrem-se sempre que esse documento tem que ser consensual dos 193 países que compõem essa conferência, mas tem que haver uma recomendação clara para uma reforma profunda dos sistemas tributários, levando em conta a questão da tributação da intensidade de carbono e introduzindo nos sistemas tributários nacionais a variável ambiental e de carbono. E também temos que encontrar formas de fazer essa taxação no âmbito internacional. O capital especulativo ele tem que ser taxado, o capital especulativo ele tem que ser atraído para finalidades produtivas e sustentáveis. Então, essa discussão sobre economia verde, economia sustentável, ou qualquer outro nome que se dê, essa é uma discussão absolutamente fundamental. E, associado a isso, a questão tecnológica. Bom, tem que haver a possibilidade de uma transferência livre de tecnologias que são necessárias para esse processo, sem tempo esgotado. Bom, então só duas palavras sobre governança. Muito mal parado. Essa reunião poderia, de fato, ter produzido uma organização mundial do desenvolvimento sustentável, nos moldes da Organização Mundial de Comércio, que junto com o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o único órgão supranacional, de fato, com poder. Mas isso não vai acontecer. Vão mudar o nome de uma comissão para passar a ser um conselho, e um programa das Nações Unidas vai mudar o nome de programa, vai passar a ser uma agência. Então, eu acho que é em torno disso que o movimento social, de algumas dessas questões, que o movimento social tem que se mobilizar para tentar pressionar o contexto, sempre considerando que as Nações Unidas são o que são. E que esses documentos, e concordo que o Draft Zero é um desastre absoluto, que esses documentos eles são costurados a 193 pontos. De ter um desequilíbrio no clima e no meio ambiente, isso tudo é consequência do não equacionamento de dois valores, igualdade e liberdade. Né? Foi a má solução desses dois pilares da civilização que gerou os padrões pouco sustentáveis atuais, não é? E que estão mal resolvidos nesse momento onde se busca soluções. Na Europa estão morrendo, no frio europeu, estão morrendo os pobres que moram nas ruas. Não é? Se a gente não resolve a questão climática de uma maneira adequada, primeiro desaparecem os países ilhas que não têm nenhuma importância na emissão de carbono. Não é? Esse foi um padrão construído no século passado, onde um lado do mundo sacrificava a liberdade, né, buscando a igualdade, e um outro
fazia toda a apologia da liberdade e sacrificava a igualdade, né? E esse século não acabou ainda. O século pouco sustentável ainda está aí. Acho que a China é o maior exemplo. Essa grande contradição que a gente vê todo dia, que é a maior nação, a última grande nação comunista, é a maior pátria do grande capital do mundo hoje, né? A questão da governança, nova governança global, tem que ser central nesses debates todos, os oficiais, os dos povos. A governança, você não tem mais hoje soluções locais. Ela não adianta o Brasil, e Arthur nos deu um belo elenco de coisas absurdas que não estão resolvidas, mas mesmo que o Brasil resolva tudo isso, nós não conseguiremos nos salvar dos problemas da mudança climática, porque essas soluções têm que ser globais. E a governança, a mudança dos parâmetros de governabilidade, com o Estado, não para soluções totalitárias, não para imposições, mas com um novo formato de governança. O papel da educação nessa questão da sustentabilidade. Nós temos nas escolas hoje, e alguns que ainda vão nascer, que ainda não estão na escola, aqueles que vão dirigir o país quando ele tiver, vamos dizer assim, esperamos sustentável, razoavelmente sustentável. Agora, o que a gente precisa dizer é o modelo de educação que nós estamos tendo no nosso país. Não é? Por quê? Porque nós temos hoje uma escola tremendamente competitiva do ponto de vista da disputa entre escolas. Uma educação que estimula a disputa e não a solidariedade. Esse é um problema sério. E se a gente quiser sustentabilidade, ela tem que ter como princípio a solidariedade, a construção coletiva, o debate democrático, e que eu acho que a escola é um espaço importantíssimo para que isso aconteça. E nós não estamos vendo esses modelos hoje no nosso país. Nós estamos vendo, pelo contrário, as escolas se moverem em função do quê? Em função de disputas que se dão no Enem, no ENAD, em tudo quanto é teste que é estandarizado, aplicado em larga escala, e que, na verdade, só serve para padronizar currículo, não é? Para fazer uma disputa entre escolas, dizer que a minha é melhor, a outra é pior, e, inclusive, chegando ao cúmulo de se colocar placas na porta da escola, para dizer que essa escola teve nota tanto no IDEB, e dizendo dessa maneira que a sociedade vai cobrar uma melhoria daquela escola, sem entrar no debate que tem que ser feito sobre a questão educacional do país. Então, nós temos que ter uma ampla reforma política, regulamentar os artigos da Constituição que não estão regulamentados, debater a educação do ponto de vista da construção solidária, democrática, coletiva. Para Rio +20, como a regra é consenso entre os países para qualquer resolução, a expectativa é que se chegue, no máximo, ao mínimo denominador comum. Significa que é uma expectativa muito baixa de que países vão chegar a grandes acordos. Então, uma estratégia, acho que nós podemos usar, é visibilizar casos concretos, né, de referências, para que sirvam de modelo e de parâmetro e de constrangimento para aqueles que não o praticam. Nesse sentido, e aqui somos brasileiros, basicamente, acho que o Brasil tem uma grande responsabilidade de visibilizar e de chegar na Rio +20 com referências exemplares que apontem a direção para o novo modelo de desenvolvimento. E aí quero citar para vocês dois exemplos. Um é o programa chamado Cidades Sustentáveis, que visa comprometer prefeitos brasileiros com uma agenda concreta de desenvolvimento sustentável. Agenda com 12 eixos, indicadores, e o candidato agora nas eleições de 2012, que se comprometer com essa agenda, tem 90 dias após a posse para apresentar um diagnóstico da cidade, no mínimo com 100 indicadores básicos de desenvolvimento sustentável e metas para serem atingidos no final da sua gestão. Esse programa foi lançado no final do ano passado, está bombando pelo país. Bombando. Vários pré-candidatos, partidos políticos pelo Brasil estão se comprometendo com essa agenda. É uma novidade absoluta a nível mundial, onde prefeitos e partidos políticos se comprometendo com a agenda completa, 12 eixos, 300 indicadores, exemplos, compromissos e metas. Acho que nós podemos avançar concretamente na visibilidade de referências e exemplos
no rumo do desenvolvimento sustentável. Essa questão das agendas nacionais, eu acho importante. Se a gente ficar aqui só discutindo o draft zero, quais são a pauta internacional, etc., etc., nós, digamos assim, ficamos muito dependentes com relação aos resultados da Rio+20. Acho que se nós conseguirmos, sociedade, Estado, empresas, avançar uma agenda nacional ou algumas agendas nacionais, nós já teremos um bom caminho, uma boa linha para discutir o draft zero geral e um draft próprio. Eu queria passar uma impressão minha. Se houve um país que aproveitou a Rio 92, foi o Brasil. O meu sentimento é de que a agenda nacional ganhou muito com a Rio 92, incorporou muitas questões. Então, é natural que a gente tenha uma agenda própria, em dois sentidos. Quer dizer, primeiro, na identificação de alguns atores. O Estado, que o Postman lembrou muito bem a importância, a questão das empresas, como ele levantou, e os sujeitos coletivos, a partir dos quais a gente deve fazer essa discussão. Por exemplo, não me parece um bom caminho a gente dizer, olha, quais são as metas na educação? Eu queria que a juventude se reunisse ali e avançasse com um conjunto de setores estabelecendo algumas coisas. E que as empresas o fizessem. Porque a Rio 92 plantou algumas coisas. O uso sustentável da biodiversidade, a Convenção da Biodiversidade, etc., isso tudo está estabelecido. O Brasil tem uma política tendo em vista mitigar e adaptar o país ao aquecimento global. Estes atores veem essa questão de que maneira? Assim como a questão do consumo e da produção sustentável, que talvez tenha sido um tema até melhor debatido hoje. Eu acho que a gente começa a traçar um rumo, e um rumo que dialogue com essa sociedade. Se a gente puder avançar e chegar com uma posição que junte sociedade, governo, eu acho que a gente vai estar melhor do que cada um por si, Deus por todos. Obrigado.